Continuando a leitura do livro Lar Adventista, o mesmo capítulo de ontem, o cuidado das crianças necessitadas. E a leitura de hoje é, de certa forma, uma resposta em relação à leitura de ontem. Porque ontem eu mencionei que eu amo meus pets, mas nós precisamos aprender a amar muito mais as pessoas que necessitam da salvação, que precisam aprender sobre o amor de Deus, sobre Deus, para obterem a vida eterna por meio de Jesus Cristo, do que animais. E a leitura de hoje, como eu disse, é uma resposta à leitura de ontem. Então não tome decisões precipitadamente. Acompanhe a leitura de hoje e veja o conselho da autora do livro Lar Adventista quanto à adoção de crianças. Tema de hoje: devem as esposas de pastores adotar filhos? E eu vou mais além. Não só me referindo à esposa de pastores, ela dá destaque a isso. Mas toda pessoa que nasce no reino de Deus deve nascer como missionário. Deve todos nós termos a missão de ensinar outros a amarem e servirem ao Deus ao qual nós amamos e servimos, porque Ele nos ama. E o amor dele nos constrange. Ele nos deu a missão de ensinar todas as coisas que Jesus nos deixou, que Jesus nos ensinou, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Está em Mateus capítulo 28, versos 18 a 20, é a grande comissão. Mas devem as esposas de pastores adotar filhos? Devem as pessoas adotar filhos? Eis aqui um princípio em relação à adoção. Vamos lá. Tem sido feita a pergunta se a esposa de pastor deve adotar crianças pequenas. Respondo, diz Ellen White, autora do livro Lar Adventista. Se ela não tem aptidão de empenhar-se no trabalho missionário fora do lar e considera seu dever tomar crianças órfãs e delas cuidar, ela pode fazer um bom trabalho. Entenderam? Aqui a questão é: a esposa vai auxiliar o marido na missão? A esposa tem aptidão do trabalho missionário? A esposa considera um dever cuidar de crianças órfãs? Eis aqui o princípio para a adoção de filhos. Mas, diz a autora, seja a escolha feita primeiro entre filhos de pais guardadores do sábado. É bem verdade que há muitas e muitas famílias que têm dificuldades financeiras. Não porque se colocaram nessa situação, mas já nasceram pobres. E Jesus disse: os pobres sempre terão convosco, e nós temos que auxiliar da maneira que nós podemos aos pobres. Portanto, a autora aqui orienta: olha, se for adotar, se você não tem condição de auxiliar o seu esposo no trabalho missionário, se você tem e considera o seu dever cuidar de crianças órfãs, faça isso. Mas dê preferência a crianças cujos pais eram guardadores da lei de Deus. Cumpriam fielmente aquilo que Deus nos pede. Talvez você pense assim: não, mas a lei de Deus foi abolida, Jesus aboliu na cruz do Calvário. Não se engane. A lei de Deus está vigente até hoje. Basta ler a Bíblia, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento, e você não verá em lugar nenhum Jesus abolindo a lei. Ele veio para cumprir, não para mudar a lei. Então, se for adotar, adote filhos de pessoas que são tementes a Deus. Deus abençoará a homens e mulheres que de boa vontade partilham o seu lar com os que não o têm. Mas, se a esposa do pastor pode desempenhar parte pessoal na obra de educar outros, não somente crianças, mas também instruir e orientar adultos no caminho que devem andar,
deve ela consagrar suas faculdades a Deus como uma obreira cristã. Se dedique a estudar a Bíblia com as pessoas, a ensinar a Bíblia para as pessoas. Deixe o Espírito Santo te utilizar para isso, ao invés de adotar uma criança. Veja, a autora continua dizendo assim: deve ela, a mulher, esposa, ser verdadeira ajudante do marido, assistindo-o em seu trabalho, melhorando o próprio intelecto e ajudando-o a dar a mensagem. Claro que salvar uma criança do pecado e guiá-la no serviço é uma obra extraordinária. Mas se você tem aptidões para fazer isso com mais do que uma criança que necessita toda a atenção e dedicação, se você tem aptidão para ensinar a Bíblia, para instruir naquilo que Deus requer de cada um de nós, então se dedique a muito mais pessoas do que apenas uma criança. Esse é o conselho da autora do livro Lar Adventista. É isso que o livro Lar Adventista sugere e orienta. O caminho está aberto para que a mulher humilde e consagrada, dignificada pela graça de Cristo, visite os que necessitam de auxílio e derrame luz nas almas desencorajadas. Percebeu aqui como é importante o trabalho missionário, muito mais do que a dedicação de apenas uma criança, alcançar muito mais pessoas para Deus. Esse é um trabalho que, se nós estivermos cheios da graça de Cristo, se nos consagrarmos a Deus, podemos fazer com humildade e mansidão. Elas, as esposas, podem levantar os abatidos, orando com eles e apontando-lhes a Cristo. Eis aqui uma obra de grande valor: orar pelas pessoas, orar uns pelos outros e conduzir essas pessoas a Jesus Cristo. Não deviam, pois, as esposas, devotar seu tempo e forças a um pequenino e desamparado mortal que necessite de constante cuidado e atenção. Se ela pode fazer por mais pessoas, faça por mais pessoas do que apenas a um. Não devem, assim, voluntariamente atar as próprias mãos, no sentido de se prender a um, quando poderia alcançar 10, 20, 30, 60 ou 100. Lhe convido para ler o Evangelho de Mateus, capítulo 4, versos 1 a 11. Jesus Cristo foi tentado por Satanás. E ainda que Satanás fosse a ele com textos da palavra de Deus, dizendo: te atira aqui, porque está escrito, aos seus anjos dará ordens para que te guardem e te protejam. Era uma tentação. E é uma tentação, talvez, se dedicar ao cuidado de uma única criança. Mas Jesus respondeu com a palavra de Deus. Também em relação a isso, em Mateus capítulo 4, versos 1 a 11, ele diz: não tentarás ao Senhor teu Deus. Então, se a gente pode fazer algo grandioso, não se contente em fazer algo pequeno. Talvez você vai me dizer assim: mas não é pequeno cuidar de uma criança, Marcelo? É verdade, não é pequeno. Mas se eu posso atender 10 pessoas e levá-las a Cristo, é muito melhor do que levar apenas uma pequena criança. Não ate as suas próprias mãos. Não se prenda a um, quando você pode fazer muito mais do que isso. Aproveito, lhe convido para cantar o hino do Novenário Adventista, A Todo Semelhante Meu. Leia Mateus capítulo 4, versos 1 a 11 com a sua família e cante A Todo Semelhante Meu. Vamos orar? Senhor nosso Deus, obrigado por nos ajudar a não sofrermos, a não colocarmos sobre nós o peso da culpa, porque Jesus Cristo, na cruz do Calvário, tirou toda a nossa culpa, tomando sobre si.
Por isso que ele morreu, por causa da nossa culpa, do nosso pecado. E agora, Senhor, nós podemos ter uma nova vida em Cristo Jesus. E essa nova vida que tu nos concede por meio de Cristo nos constrange a testemunharmos, a ensinarmos mais e mais pessoas a tomarem a mesma decisão que nós, de serem obedientes a Ti e entregarem a vida por completo a Ti. Se não temos esta aptidão e estamos dispostos a cuidar de crianças, que assim o façamos, adotando crianças. Mas se temos essa aptidão que Teu Espírito nos concede, então, ó Pai, que nos dediquemos à missão de salvar mais e mais pessoas, conduzindo-as a Cristo, que é por meio de Jesus que há salvação. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Quão bom é fazer a leitura desse livro. Continue acompanhando, se inscreva no canal e sejamos a força da nação.